Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando aí. Estamos começando o nosso webinar, este capítulo, da série Redefinindo o Futuro das Cidades. Welcome para quem está chegando, bem-vindos. Eu sou o Julian Maftoum, do Impact Hub Curitiba. Serei o mediador dessa conversa e que vai aí, nos próximos minutos, vamos discorrer então um pouquinho sobre esses desafios associados à ODS 11 das cidades do futuro, cidades inteligentes e sustentáveis. Esse programa, o Redefinindo o Futuro das Cidades, é uma parceria entre 7 Impact Hubs, da Suécia, do Brasil, da Colômbia e do México. Então, nós estamos promovendo esses webinars para destacar aprendizados, reflexões e também boas práticas em torno do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Este webinar específico é uma produção do Impact Hub Curitiba, junto com o Impact Hub Brasília. Então, temos um convidado aqui do Paraná e um convidado do Distrito Federal, que daqui a pouquinho eu vou apresentar. E o Impact Hub é uma rede presente em mais de 100 cidades do mundo. Então, nós temos e teremos pessoas aí do mundo todo acompanhando esse papo. O nosso foco é a construção de comunidades empreendedoras com o objetivo de alcançar o impacto socioambiental em escala. Então, quero saudar os nossos debatedores, os nossos convidados hoje, o Charles Carneiro, pós-doutor em Engenharia e Ciência da Água e coordenador de projetos sustentáveis da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná. Charles, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos, um prazer, Julian. E também a Ana Maria Arski, arquiteta urbanista, especialista em reabilitação sustentável urbana e fundadora da startup 4 Hábitos para Mudar o Mundo. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Julian, pela oportunidade. Bom dia a todos. Vamos àqueles avisos rápidos sobre como vai funcionar. A gente conta hoje com a tradução simultânea em espanhol e inglês. Então, se você está no Zoom, no computador ou no celular, procure ali nos ícones embaixo da tela, onde fica o chat, onde fica as reações dos participantes. Você vai encontrar um ícone de interpretation. Ao clicar nele, você vai encontrar as opções de língua: português, inglês ou espanhol. Quem está gentilmente fazendo essa tradução simultânea para nós em espanhol é a Antoniette, e em inglês é a Débora. Esse webinar, na verdade, ele é um bate-papo, então sintam-se à vontade para interagir conosco pelo chat. E aí a gente vai incluindo essas considerações e perguntas durante a conversa. Muito bem, vamos começar. Charles, Ana, eu vou jogar uma pergunta para vocês. Eu acho que daí o Charles pode começar e a Ana complementar, e assim a gente vai conduzindo. A escolha desse tema, no nosso caso aqui, a gente está falando de resíduos sólidos urbanos, a gente está falando de saneamento básico, e é óbvio que isso tem a ver com um problema muito grande, que assola não só o Brasil, mas em geral os países da América Latina e de outros lugares do mundo. Mas aqui no Brasil, especialmente, a gente tem uma discussão e uma novidade mais recente, que é a aprovação que nós tivemos esse ano da Política Nacional de Saneamento, do Marco do Saneamento. Então, eu queria que vocês pudessem discorrer um pouquinho sobre o que vocês percebem que isso efetivamente pode mudar e, no caso, melhorar a realidade que a gente tem relacionada a essa questão dos resíduos sólidos aqui no país. Bom, então, novamente, muito bom dia a todos. Nós temos uma série de legislações aqui no Brasil, lá desde o início dos anos 2000, mas esse marco especificamente do saneamento na verdade, é um novo marco do saneamento. Ele vem para fazer alguns ajustes, principalmente no aspecto da livre concorrência. Então, no Brasil, existia um modelo antes no setor de saneamento que possibilitava as empresas estatais a fazerem contratos de programa, esse é o nome jurídico desse instrumento, diretamente entre as estatais e os municípios e as cidades,
fazendo com que a iniciativa privada ficasse de fora desse processo na maioria das vezes. Então, o marco do saneamento vem para fazer esse ajuste, dentre vários outros, né, que ele também apresenta, aspectos importantes, como, por exemplo, instituir a necessidade de que os municípios cobrem pelos serviços de saneamento via tarifa. Hoje, esse serviço não é cobrado via tarifa na maioria dos municípios. E, por exemplo, no estado do Paraná, 93% dos municípios não cobram pela totalidade desse serviço. Quando cobram de forma parcial. Então, isso dificulta muito ter recursos para que o serviço seja prestado de forma adequada e também para remunerar de forma correta a iniciativa privada quando ela se apresenta para o serviço. Então, resumidamente, o marco coloca importantes alternativas. The new framework brings in new alternatives and ways that we're probably going to... Principalmente en el... No país. Mas a esgoto e resíduos sólidos, eu acredito que as mudanças acontecerão de forma muito significativa e ele coloca, inclusive, prazos para o término dos lixões no país. Então, até 2024 se espera a extinção dos lixões. E nós já tivemos outros marcos que não conseguiram fazer com que isso acontecesse. Esperamos que agora isso, de fato, venha a ocorrer. Não está tendo áudio, Julian. Julian sem áudio. Você está mutado. Coisas da tecnologia. Estão me ouvindo agora? Sim. Ok. O que você pode trazer dentro da tua perspectiva aí, em relação a essa oportunidade que a gente tem agora, como o Charles trouxe, de, quem sabe, de uma vez por todas, ter um caminho eficaz e definitivo para a gente acabar com esse... Acabar não, mas pelo menos para a gente remediar essa questão do resíduo urbano nas cidades brasileiras. Eu acho interessante porque a gente tem uma pessoa do setor público e uma do setor privado, né? Então isso dá muito equilíbrio, uma visão sistêmica bem ampla. Na verdade, os serviços de coleta, eles já têm sido terceirizados na maioria dos municípios, né? Já são empresas terceirizadas que estão prestando serviço para a Secretaria de Limpeza Urbana de cada um, então isso aí já é uma realidade que já acontece. Tem todo um processo de licitação, enfim, que corrobora com isso, mas a gente tem outras tecnologias de tratamento de resíduo que não, por exemplo, destinar para aterro sanitário. O Brasil ele tem como característica principal 50% dos resíduos são orgânicos, ou seja, poderiam ter sido compostados e não ser destinados ao aterro sanitário, 35% de recicláveis, segundo a ABRELP, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana. Então, a gente tem um potencial aí de reaproveitamento de entre 85% e se nós incluirmos aí o aproveitamento energético nas usinas de cimento, que também já está se tornando uma realidade aqui no Brasil, nós temos quase que 90% a 95% de redução do nosso resíduo, como é o caso da Suécia. A Suécia é um país lixo zero, e que eu tive o prazer de conhecer esse processo todo. Então, esse marco também abre esse leque para essas novas tecnologias, essas novas soluções que não estavam previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos com tanta consistência. Ela está sendo revisada, né? Os resíduos sólidos são direcionados, o tratamento, a destinação, etc., são guiados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eu acho que esse marco ele abre esse leque de oportunidades e, quem sabe, de soluções, que é o que a 4 Hábitos faz. A gente fomenta a compostagem no local do gerador. Então, a gente já reduz
a destinação dos orgânicos já na própria fonte, porque onde está sendo gerado orgânico tem pessoas para consumir os orgânicos, então a gente fomenta hortas urbanas orgânicas com esses orgânicos também, então a eliminação completa do resíduo já na sua própria fonte, sem ter que consumir combustível, ter gasto com transporte e ter um processo de centralização, que eu entendo que a centralização dos sistemas é o que provoca tanto impacto ambiental nos centros urbanos. Se a gente conseguisse fazer processos descentralizados e que hoje esse marco vai permitir algumas brechas onde esses sistemas vão poder atuar, eu acho que a gente vai conseguir transformar realmente cidades inteligentes e sustentáveis. Muito legal. Eu já ia pedir para você fazer um panorama aí do seu empreendimento, da sua startup. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Charles, aproveitando esse gancho da Ana, fala um pouquinho para a gente, dentro do papel que você tem hoje aí no governo do estado do Paraná, né? O Paraná é um estado que, no quesito saneamento, sempre foi uma das referências para o Brasil. Então, a gente sabe que aqui a responsabilidade é dupla, porque não só é prover o serviço para as pessoas daqui, mas também a referência que isso acaba servindo para outros estados brasileiros e até da América Latina. Dá um panorama para a gente como que o estado está enfrentando e pretende, nos próximos anos, enfrentar essa questão dos resíduos sólidos urbanos nas cidades. Então, vejam, esse assunto é bastante complexo, né? Então, o fato de o Brasil ter hoje 3.500 lixões ainda tem uma série de razões, mas dentre elas é a própria complexidade da resolução do problema. A Ana acabou de citar a questão das rotas tecnológicas, né? Nós tem mais de 3.000 usinas waste to energy no mundo, mas no Brasil não tem uma sequer, né, funcionando com resíduo sólido urbano doméstico em escala. Então, esse é um problema, né? Tem as razões que nós podemos até discutir aí adiante, se for o caso. Mas nós precisamos avançar muito aí na questão de outras alternativas que não enterrar resíduo, né? O Paraná, ele tem uma série de iniciativas, né? E recentemente, agora nós estruturamos uma equipe, né? Um corpo técnico qualificado, porque sem os profissionais fica muito difícil das coisas avançarem. Nós instituímos aqui o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que foi feito em 2018, e agora nós estamos tramitando um projeto de lei e decreto para regulamentar esse plano estadual, sendo ele a referência para todas as ações a nível do estado. Além disso, nós criamos 6 macroprogramas aqui no estado, né, para tratar dos resíduos sólidos. E primeiro uma plataforma, né, é uma plataforma digital para inserção da gestão dos resíduos, dividida em 2 módulos basicamente, um para municípios, para inserirem as informações relacionadas à gestão. Hoje a gente sequer tem a informação de todos os municípios, né, em detalhe de como fazem a gestão, e um outro módulo importante para a logística reversa, onde as empresas vão ter que inserir os seus planos de logística reversa, né, com base nos acordos setoriais e nos termos de compromisso firmados no Paraná. Um avanço dessa plataforma também é vincular os planos de logística reversa ao licenciamento ambiental, algo que, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso já fizeram. Então, as empresas aqui no Paraná, para ter a primeira licença ambiental, seu empreendimento ou a renovação, terão que ter o seu plano de logística reversa aprovado. Então, isso é um avanço bastante importante. Então, nós também vamos revisitar todos os termos de compromisso aqui no estado, revendo as metas como estavam e definir metas mais ousadas aqui dentro do estado do Paraná. Também temos um programa de instituir a tarifa e não mais a taxa junto ao IPTU, e sim a tarifa, que é o valor cobrado mensalmente junto à conta de água, luz ou boleto, para todos os municípios do Paraná. Então, o fato dos municípios cobrarem hoje via taxa junto ao IPTU gera uma grande inadimplência, às vezes até da ordem de 50%, que faz com que os municípios não tenham recurso para fazer com que remunerar adequadamente o prestador de serviço, quer seja coleta, transbordo ou próprio tratamento final do resíduo. Então, esse é um outro programa importante.
Um outro programa é a instituição dos consórcios no estado do Paraná, né, como a grande chave, né, para que nós possamos ter uma melhor gestão dos resíduos, é instituir os consórcios. Então, já tem um estudo dos centros de massa, onde deveriam estar postados esses consórcios, quais municípios deveriam abranger. Então, nós estamos fazendo uma grande articulação, inclusive, com a Associação dos Municípios do Paraná, né, para que possamos instituir esses consórcios em todas as 20 macro-regiões do estado. Também um programa de instituir pilotos de grandes tecnologias ou de tecnologias diferentes, como, por exemplo, gasificação, pirólise, né, essas rotas térmicas aí, para que a gente possa sair da mesmice dos aterros sanitários. Também instituir novas rotas, por exemplo, de tratamentos mecânico-biológicos, também são super importantes, né, para que a gente avance. Né? E um último programa que eu gostaria de destacar, que é o programa Compra de Resultados. Então, o que é? Nós vamos remunerar, nós vamos efetivamente pagar os municípios para que eles prestem bons serviços de resíduos sólidos. Então, estamos construindo. É um programa que a FUNASA já tentou implantar lá em 2012 no Brasil e acabou não avançando. Nós estamos dando um upgrade nesse programa e vamos implementá-lo no Paraná. Isso sempre com a ajuda do R20, que é um programa, que é um grupo aqui no Paraná, que envolve todas as secretarias de município dos 399 municípios do estado, que é um órgão consultivo e super atuante aqui no Paraná. Então, nós temos sempre esse órgão como referência para consulta e para encaminhamento também das soluções. E uma solução importante, acho que eu gostaria de destacar, não sei se eu vou ter a oportunidade de falar depois, mas o Paraná já tem a maior usina de geração de energia. A partir de resíduos do saneamento da América Latina, está instalada aqui em Curitiba, que é a CS Bioenergia, né, que é uma referência hoje aqui no sul do país e no sul da América Latina. Vamos falar disso aqui, sim. Né, na América Latina como referência, né? Acho que vale a pena apresentar esse destaque aí. Vamos falar disso, desculpa sim. ter me alongado um pouquinho, mas são várias ações e complexas ações que precisavam ser destacadas. Não, fica tranquilo, Charles. Essa é a ideia hoje, a gente poder explorar esse assunto e poder dar essa perspectiva do que está acontecendo e do que está por vir nos próximos tempos. Eu queria dar as boas-vindas para quem chegou depois que a gente começou. Esse é o webinar Redefinindo o Futuro das Cidades, do Impact Hub. E para você lembrar que, para quem quiser, existe a opção de tradução simultânea. Basta você ir ali nos ícones embaixo da sua tela no Zoom ou no computador ou no celular e achar a opção de Interpretation. Ali você tem espanhol, inglês e português. São as 3 línguas que a gente está transmitindo esse webinar hoje. Estamos conversando com o Charles Carneiro, né, pós-doutor em Engenharia e Ciência da Água, está representando aqui o governo do estado do Paraná, que é onde ele atua hoje, né, nesse assunto do saneamento e dos resíduos sólidos, e a Ana Maria Arski, de Brasília, do Distrito Federal, que é arquiteta e urbanista, e que tem um projeto, uma startup muito legal, chamada 4 Hábitos para Mudar o Mundo. Ana, todo empreendedor começa, a gente espreme, sabe que começa se apaixonando pelo problema. Você já começou a falar um pouquinho do que gerou aí essa iniciativa que você criou e que está crescendo aí em Brasília. Fala um pouquinho da onde qual é o problema ou como que esse problema te incomodou, né? Ou como que ele ainda te incomoda. E essa solução que você criou, né? Essa solução empreendedora, como que tem sido a construção dela para resolver esse problema que você identificou? Joia, pois é, a minha história é interessante. Eu sou formada em arquitetura desde 95 e sempre fui muito conectada com projetos sustentáveis e não consegui achar uma janela de oportunidade no Brasil. Então, quando eu fui fazer a minha especialização em reabilitação urbana sustentável, nos primeiros estudos eu identifiquei esse drama, né, o desafio que era o lixo no Brasil já era um problema em 2006, nós estávamos com 3% de reciclagem, o nosso índice total eram 65 milhões de toneladas ano,
E o que aconteceu é que eu terminei, a gente ainda não tinha uma política, acompanhei o desenvolvimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos na Câmara, no Senado. Ela realmente só foi legalizada há 2 anos e meio depois que eu terminei a minha pós, então eu continuei no meu escritório com projetos de arquitetura. Só que em 2018, num Congresso Lixo Zero Internacional que teve aqui no Distrito Federal, eu fui ver os indicadores e eu fiquei muito impactada, porque nós continuávamos com 3% de reciclagem no Brasil, já com 75 milhões de toneladas geradas por ano. Então, isso me tirou da indignação para a ação. E o que eu criei na 4Aves foi muito sinergia. Eu fiquei muito feliz com todo esse panorama que o Charles trouxe, porque eu achei que o grande problema, assim, as leis elas já estavam muito consistentes, e o terceiro setor, que são as cooperativas, que é uma realidade brasileira importante para fazer a recuperação de recicláveis, na separação, etc., eles estavam muito organizados. Então, a gente estava com um buraco no segundo setor. Tanto a indústria e o setor produtivo quanto o cidadão não tinham abraçado ainda essa realidade. Eu não posso falar de Curitiba, porque Curitiba é um exemplo, né? É encantador, o trabalho é normal, já faz parte da cultura, né, do Paraná, a separação de resíduos, muito mais forte do que no resto do país. Mas foi isso que me moveu. E o que mais me chocou também foi a falta de governança. Então, hoje o Charles traz aí os dados exatamente a implantação de governança no estado do Paraná, e o que a 4Aves também faz é isso. Então, a gente faz são 2 níveis, né? Ele faz em nível municipal e governamental, estadual. A gente faz em nível local, nos grandes geradores de lixo, porque a gente pega muito volume. Então, não só em grandes geradores privados, como shoppings, supermercados, hotéis, empresas em geral, prédios institucionais e nos prédios residenciais. Então, o que a gente faz é que a gente ensina a separar com muita assertividade, né? Bem com muita contundência, dá os insumos para isso. Então, cada morador, por exemplo, tem um baldinho de orgânicos, onde ele vai colocar os orgânicos, tem lá tudo escrito o que ele vai colocar ali, cria uma rota de coleta diária, a composteira que vai ser compostado, e isso a gente está falando também em edifícios institucionais. Em pleno centro da cidade, a gente tem dois edifícios que fazem a compostagem diariamente, com 3 restaurantes, etc., justamente para a gente começar a mudar essa cultura. Foram 5 toneladas de resíduo orgânico desviadas em 4 semanas. Então, e foi o começo, né? Então, assim, e o que a gente faz é isso. A gente tem uma plataforma, nós desenvolvemos uma solução com a IoT que captura os dados diariamente, a gente treina a equipe de limpeza para fazer parte disso no nosso hardware, e aí a gente coleta isso na nossa plataforma, então a gente tem todos os índices do que foi coletado diariamente nesses ambientes, né, nesses espaços, onde a gente mostra, inclusive, a evolução, porque eles vão melhorando. Nós usamos esses dados como gamificação, como uma forma de comunicação, e de orientação, melhora também a metodologia de coleta, porque nos dias onde nós temos pouco índice de recicláveis, por exemplo, não precisa ter a coleta, então a gente otimiza também o trabalho da equipe de limpeza, e aí a gente começa a gerar Big Data, na verdade. Depois que a gente começou a ver isso acontecendo, a gente falou, nossa, nós estamos gerando Big Data para as cidades inteligentes, né? E justamente para colaborar com o index da ONU na Agenda 2030, com as ODS. A gente trabalha mais ou menos com a 11, 12 e 13, por causa a gente sabe que resíduos é uma das formas da gente mitigar emissões de gás de efeito estufa e de até gerar crédito de carbono. Então, é isso que a 4Aves faz. A gente ainda está no comecinho, né? É uma startup porque a gente está desenvolvendo um modelo para escalabilidade e gerar esse impacto aí direto no cidadão. Porque realmente, se ele não colaborar no descarte, na hora que ele faz o descarte correto, nós não vamos conseguir alcançar esse objetivo. E aí, para finalizar, para você ver o paralelo que a gente tem, Charles, a gente também premia de acordo com a performance. Então, a gente fez uma parceria com uma outra startup, que é a Gooders, é uma plataforma de descontos nos sites das lojas parceiras. Então, de acordo com a performance,
cada um participante, a gente tem um e-mail de todo mundo, cada participante recebe um voucher mensalmente de desconto, beneficiando, premiando essa boa ação que ele teve. Então, no final das contas, assim, no fim da conta, num edifício residencial, por exemplo, ele recebe de volta 10 vezes o investimento mensal que ele faz com a gente. Muito legal, Ana. Você trouxe aí esse foco que é esse gancho que você deu no final, né? A importância que as pessoas ou os geradores do resíduo têm no processo, né? E a gente sempre teve aqui no país uma postura muito paternalista e uma postura, né, por parte de quem presta o serviço e muito acomodada por parte de quem gera, né? É muito comum você achar que a pessoa residencial ou comercial, ela joga o lixo e ela simplesmente acha que ele vai brotar alguém do chão e vai levar ele embora, né? A gente tem ainda muito essa consciência que eu, como gerador, o meu problema acaba quando eu jogo o meu lixo no tambor, né? E a gente tem tanto a política nacional de resíduos sólidos, que você comentou um pouquinho sobre a tramitação que ela teve, quanto o que o marco legal traz, cada vez mais a responsabilidade do gerador, né, nesse processo de destinação adequada dos resíduos. Queria que a gente abordasse um pouquinho essa temática, né? Mas antes, vou lembrar que como a gente está falando de discussão de pessoas, quem está participando ao vivo conosco, fique à vontade para colocar os seus comentários, suas perguntas no chat. E quem está assistindo ele gravado, esse material fica disponível gravado também, pode colocar suas perguntas nos comentários do YouTube, que a gente vai fazer chegar nos nossos convidados para que essa discussão seja alimentada depois. Charles, você trouxe aí uma série de iniciativas do governo. Eu sei que 2 ou 3 tinham muito esse foco no gerador, mas dentro da tua visão, né? Você acha que a gente já percebe uma transformação nos geradores de resíduo para que eles entendam qual é o papel deles nesse processo, para que assim a gente consiga ter resultados mais rápidos nessas ações que são necessárias e estão sendo feitas? Bom, como bom brasileiro, eu quero acreditar, né, e ter esperança que sim, que a gente está melhorando, mas assim, do ponto de vista prático, assim, nós temos um caminho quase que até o sol ainda, né, para avançar, né? Então, todo esse problema ele começa, ele tem dois, assim, se a gente falar da geração do resíduo, então ele começa na casa das pessoas. E tem o outro lado, falando da logística reversa, é a responsabilidade dos fabricantes, distribuidores, importadores e comércio em geral, né? Também para fazer a reversão desses produtos. Então, são dois grandes atores, como a Ana bem destacou antes, que ainda estão um pouco alheios a esse processo todo. Então, a responsabilidade toda está ficando aí muito com estados e municípios, e até mesmo com os prestadores de serviço fazendo, mas as empresas geradoras de resíduos impactantes ainda tem muito que avançar, né? Então, como esse problema começa em casa, então as pessoas ainda não sabem o que é reciclável, o que não é. Então, sempre que eu vou dar alguma palestra, eu lá no meio abro um slide e começo a colocar os desenhinhos das coisas, por exemplo, um guardanapo, um papel alumínio, uma bandejinha de isopor e tal. E aí vou perguntando para que as pessoas levantem a mão. Geralmente é um público técnico. E desse público técnico, 90% erra, né? O que é e o que não é reciclável. Então, esse trabalho que a startup da Ana faz de essa orientação exata, correta, ela é super importante, porque todo o problema começa na residência. Então, hoje eu fiz uma continha simples para vir aqui para o evento para falar quanto de fralda que é gerado aqui em Curitiba. Então, fiz as contas que nós geramos aqui mais ou menos 170, 180 toneladas por dia de fralda, né? Nós geramos 430 toneladas por dia entre fralda e outros resíduos de banheiro, né? Como papel higiênico, enfim, absorventes e outras coisas assim, 430 toneladas dia, né? E agora, nesse período pandêmico, nós fizemos um trabalho importante junto com a Universidade Federal, a Universidade Tecnológica aqui, a ABS,
com orientações para as pessoas de como proceder com os resíduos na residência nesse momento pandêmico. Para casas onde não havia risco, né, de contaminação e tal, e para as casas onde havia suspeita de contaminação. Fizemos uma campanha intensa em relação a isso, né, em todos os veículos, né, rádio, televisão, as mídias sociais e tal. E mesmo assim, os resultados, a gente não alcançou o resultado que a gente imaginava. A gente viu uma geração muito maior, inclusive, de resíduos recicláveis nas residências nesse período, em detrimento de um menor resíduo orgânico nos restaurantes, por questões óbvias, né? Então, por isso, a grande preocupação na manipulação desse resíduo no período pandêmico. Assim, então, a educação, ela é a chave de tudo. Nós vamos acertar esse problema, vamos resolver lá na frente, vamos ter melhores rotas tecnológicas, vamos gerar mais emprego e renda, quando instituirmos e melhorarmos a coleta seletiva. Essa é a minha percepção. E um terceiro passo que a Ana falou, que eu acho que ainda nós estamos longe de acontecer, que é a terceira via, que a gente chama, que é a separação do orgânico. Hoje, na grande maioria dos municípios, o orgânico vai junto com o lixo comum, vai junto com o lixo do banheiro, para os aterros sanitários. Poucos fazem compostagem ou biodigestão. Mas esse é um passo que ainda nós, mais lá na frente, nós precisamos enfrentar. Hoje ainda o foco tem que ser na reciclagem, né? na coleta seletiva e na separação adequada desses materiais. Ana, eu já tive uma experiência em Brasília, eu morei aí na minha adolescência, e você falou uma coisa, uma das suas intervenções que me lembrou, eu tinha 13 anos, tá? 93, faz tempo. Mas foi bem na época que Curitiba acabou ficando famosa, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, por conta das políticas ambientais relacionadas à reciclagem, separação do lixo. Foi uma das pioneiras aqui na América Latina e no mundo, né, nessas políticas. E a gente tinha isso muito implícito. Então, eu lembro que quando eu cheguei em Brasília, era muito comum as pessoas aí de Brasília dizerem, a gente conhece um curitibano porque ele está carregando lixo na mão, né? Que era mesmo, e a gente começa a perceber, né? A gente não jogava lixo no chão. É bizarro a gente lembrar disso hoje, mas a gente está falando que há menos de 15 anos, ainda é comum, tá? Mas há menos de 15 anos era natural a pessoa dizer lixo, papel de bala, onde é que eu jogo? No chão, né? Então havia essa cultura. E então aí diziam o seguinte, a gente conhece o curitibano por 2 hábitos. Ele carrega lixo e ele tem lixeira no banheiro, que daí tem a ver com uma coisa que o Charles estava colocando, né? Em Brasília, todo mundo achava que o papel higiênico, por exemplo, ia para o vaso sanitário, né? Ninguém tinha lixeira nos banheiros. E até hoje, quando eu comento com as pessoas que esse não é o correto, né? Muita gente fica chocada. Você que trabalha muito na ponta com essa questão da conscientização da educação, o que você pode trazer de perspectiva, do que você tem observado em relação a essa educação mesmo, a essa mudança de hábito das pessoas em relação à geração e à destinação do lixo? Então, eu queria aproveitar só um gancho para a gente não se perder nessa questão dos orgânicos. Eu sei que tem um projeto de lei em Florianópolis já para compostagem, e aqui no Distrito Federal, desde março, a gente também já tem uma lei aprovada na Câmara Distrital, que faz um escalonamento de compostagem de orgânicos para os grandes geradores, pretendendo atingir, inclusive, os condomínios residenciais. Então, eu me coloco super à disposição, Charles, do que você quiser discutir sobre isso, para a gente poder agregar valor aí, porque eu acho que o orgânico já entenderam isso, e, na verdade, o meu foco de trabalho na separação é no orgânico, porque na hora que a gente tira o orgânico da rota, o lixo de banheiro já está separado por si só, porque é um ambiente diferente, né? Então, os recicláveis, eles praticamente ficam na sua integridade, né? Pouca coisa. A gente ainda tem um desafio muito grande aqui no Distrito Federal, que praticamente 60% do que é coleta seletiva vai para o aterro sanitário ainda, por descarte equivocado da população. A gente só tem um aproveitamento de 40% de tudo que é coletado nas rotas de coleta seletiva.
Então, a educação ainda é muito forte. Mas, tentando complementar um pouquinho aqui também, do que faz com que isso aconteça, eu acho que a gente contar para a população, para o cidadão, o que acontece com todos os resíduos que ele gera e separa, para onde que eles estão indo, e qual o benefício, qual o impacto positivo que isso gera. Né? Então, a gente também traduz isso em números, não só na mitigação das emissões e dos créditos, a gente traduz isso em IPs plantados e adultos, né? A vida útil de um IP, porque o IP, principalmente o IP amarelo, é um símbolo do Distrito Federal, né? Então, a gente usa isso como número de árvores plantadas. A gente também traz o impacto social para os catadores, quanto que isso melhorou de renda para a cooperativa que coleta naquele local lá. E o tempo de vida útil do aterro sanitário, que é um investimento público caro, é um equipamento caro, e não deixa de gerar impacto ambiental, porque tem emissões de gás de efeito estufa no aterro, e principalmente de metano, que ele é 28 vezes mais potente em aquecimento global do que o próprio CO2. Então, a gente tenta conscientizar a população disso. Em relação ao papel higiênico, no vaso, eu acho que tem algumas questões de opinião, e aí eu vou polemizar aqui, porque nos Estados Unidos e na Europa também se joga o papel higiênico no vaso sanitário. O papel higiênico, de uma certa forma, na sua grande maioria, ele é hidrossolúvel, né? Tem aqueles que não são, porque eles têm o adicionamento do RU, que é o catalisador para o processo de fabricação do papel, e que aí dificulta um pouquinho mais. A gente entende que isso daí gera um volume maior na estação de tratamento, mas o papel higiênico chega a ser mais solúvel do que o número 2. Então, a gente entende só que é um aumento de volume. Quando a gente põe isso na régua entre tratamento, levar isso num caminhão compactador que vai consumir diesel, vai andar uma rota enorme para um aterro sanitário, aí a gente tem um questionamento, será que isso faz sentido? Né? E na minha concepção, não faz muito sentido, mas a gente sabe que isso daí é uma briga é uma questão de valores entre quem trata o esgoto e quem trata o resíduo. Só que eu também acho o seguinte, a nossa cultura, e aí eu diria universal, na sua grande maioria, ela é de sujar e entregar sujo. Né? Ela pega limpo e entrega sujo. Então, a gente precisa ter essa economia circular do desenho completo, não só em logística reversa de recicláveis, que eu concordo 100% com o que o Charles falou. Nós estamos tentando entrar em contato com essas indústrias para a gente já fazer a compensação da logística reversa direto do gerador, direto para eles, e acompanhar isso na rota toda. Mas também por que nos edifícios e nas instalações nós estamos entregando uma água suja e recebendo uma água limpa e entregando suja? Por que a gente também não tem nas instalações, que eu acho que vai ser o futuro, de ter pelo menos uma parte de filtragem ou equipamentos que façam essa limpeza dentro do próprio edifício e devolva a água limpa para onde ele foi gerado? A gente tem estudos lindos na Holanda, na própria Suécia também, onde eles fazem isso e pegam a água do rio, usam a água do rio, limpam de volta e volta para o ciclo. Quer dizer, até o impacto de consumo não muda. Então, nós estamos passando por uma parte de estresse hídrico muito grande, né? A América Latina tem 26% da água potável do planeta, com 6% da população. Então, não está encaixando muito bem essa conta da gente entender que São Paulo passou por estresse hídrico, o Distrito Federal passou também por racionamento, a gente tem várias cidades disso, porque a gente precisa manter o sistema funcionando. E a gente só consegue manter o sistema funcionando se a gente parar de consumir e devolver sujo, estragado, enfim, contaminado, ocupar áreas de florestas com aterros sanitários, isso não faz sentido. Então, eu acho que a consciência principal é essa. Como é que a gente vai poder fazer diferente e deixar a economia circular funcionar? Que fique registrado na história esse material. A gente também está passando aqui em Curitiba, em várias regiões do Paraná, a maior seca, né, já é considerada aí.
na história. Estamos em racionamento já há um bom tempo aqui, sem muita previsão de... Eu brinco com as pessoas que o nosso inverno está brasiliense aqui, sabe, Ana? Então, quem já teve no inverno em Brasília sabe, seco e sem chuva. Aqui a gente sempre teve um inverno muito úmido, muito frio, né? E a gente está tendo uma realidade muito diferente esse ano aqui em Curitiba, o que gerou uma diminuição bem grande da água disponível para a gente consumir. E me chama a atenção, Charles, que eu acho que é um link legal, porque também é uma área tua de conhecimento, como na falta a consciência parece que aflora, né? Quer dizer, eu tenho percebido uma movimentação, claro que não é de todo mundo, mas de muita gente despertando consciência. A gente está falando agora da água, mas é óbvio que a mesma relação pode ser colocada para qualquer dessas realidades que a gente está discutindo. Na falta, né, a consciência aparecer. E como que você está vendo essa perspectiva em relação ao saneamento de forma geral? Quer dizer, a gente vai ter que adotar, ou a gente vai ter que reagir mais, ou ainda é possível a gente se prevenir e trazer a educação junto para mudar as coisas? Ou a gente vai ter que se basear pela política do cobra caro, deixa faltar, né? Não que isso seja uma política de Estado, mas, enfim, a natureza a gente não controla, né? Fala um pouquinho o que você percebe dessa realidade que a gente está vivendo aqui em relação a esse assunto. Eu acho que tem, assim, a gente sente sempre tem uma forma de educação, né? Ou é a falta, o bolso ou a punição. Esses três instrumentos de educação são fantásticos, assim, né? E resolvem muitos dos nossos problemas. Então, na questão, só voltando ali um pouquinho, eu já falo disso, Juliano, do que a Ana colocou, né? Então, assim, a gente enfrenta esse problema de educação em relação ao lixo, né? Jogar ali naquele local e se livrar do problema é algo... Com a descarga, a mesma coisa, né? O indivíduo aperta o botãozinho da descarga, puf, virou mágica, né? Se livrou de um problema e ele acha tão mágico aquilo que ele acaba jogando, às vezes, até fralda, absorvente. Então, nas estações de tratamento de esgoto, a gente encontra absolutamente de tudo. Animais, pedras, celular, né? Então, assim, esse é um problema, assim. Então, a educação, como eu falei, ela é a base de tudo, então ela tem que ser continuada sempre intensa, muito intensa, para que a gente tenha algum resultado e vá melhorando, né? E nessa parte das redes, só complementando, tem a questão da projeção do sistema, né? Então, as redes, elas são projetadas, né? Tem uma certa declividade para conduzir até um percentual de sólido. Então, a entrada, claro que se cair um outro papel higiênico não seria problema, mas se todo mundo jogar papel higiênico, e tem gente que às vezes usa muito papel higiênico, isso poderia, de fato, ter um problema na condução, né? Sabendo que sabidamente a gente já tem outros resíduos sólidos juntos nesse esgoto. Então, é feito todo um estudo e tal, então as redes não são projetadas para receber ainda. Mas não que isso não possa ser mudado no futuro, né? E as coisas possam ser revistas. Eu acho que tem diferentes formas, diferentes opiniões e diferentes caminhos. Eu acho que não é uma coisa fechada e nenhum modelo só para todas as cidades, assim como para o tratamento de resíduos. Eu acho que tem espaço e deve ter espaço para todo mundo. Todas as rotas são possíveis, né, de serem aplicadas com tranquilidade, dá para dizer isso aqui no Brasil, né? Desde a incineração até o simples e velho e bom aterro sanitário, né? Então, Julião, eu acho que sim, a questão, né, do saneamento em geral, a questão dos valores são importantes, né? É uma boa ferramenta de fazer funcionar. Eu acho que nós vamos passar por um momento assim de educação sempre, né, na questão do resíduo. Daí eu acho que nós temos que passar por um momento de cobrar efetivamente por 100% do que representa esse serviço para a prefeitura. Esse custo não é da prefeitura, ele é do munícipe, assim como já é água, esgoto, assim como ele já paga pelo celular, paga pelo serviço de internet, ou paga por outros, né? Ele tem que pagar pelo serviço do resíduo sólido na sua totalidade, desde a varrição das ruas até o tratamento do resíduo. Então, nós vamos passar por esse momento de
cobrar por 100% desse serviço junto aos cidadãos. E aí tem as várias métricas de se fazer isso. E um terceiro momento que eu vejo que alguns países já o fazem, que é cobrar efetivamente por aquilo que ele gera. Nós estamos muito longe disso. O Brasil tem sérios problemas para implementar uma política dessa, porque ele vai jogar muitos vão jogar no lote de vizinho, né? Então, para não pagar, essas coisas que nós temos aqui, enfrentamos essa coisa do jeitinho brasileiro em todos os setores e segmentos. Mas alguns países já adotaram isso, né? Ou cobrar pesando, ou cobrar, por exemplo, pela sacola. Ele pode comprar por uma sacola de 1, 2, 5, 10 quilos, a sacola do orgânico, a sacola do reciclável, a sacola do comum. E haverá um momento adiante, 10, 15, 20 anos, que nós vamos ter que encarar esse problema, né? Mas nós estamos ainda nos problemas dos lixões, né? Nós ainda estamos nos problemas orgânicos, né? Dos recicláveis. Então, temos etapas complexas aí para superar e para poder avançar. Charles, vou emendar com você uma outra, porque você trouxe aí uma das suas intervenções, uma iniciativa que envolve todos os municípios aí do Paraná e as prefeituras e o quanto que o papel delas é fundamental nesse processo. Politicamente falando, num âmbito geral, você tem percebido também uma sensibilidade maior dos prefeitos, enfim, das referências políticas dos municípios em relação a esse tema? Porque a gente sabe que, historicamente, esse não era um assunto que ganhava pauta e prioridade de ninguém, né? Mas até por conta do tamanho do desafio, das leis que a gente tem e também dos problemas associados que a gente já sofre por ter negligenciado esse tema. Mas você percebe que há uma sensibilidade maior vamos dizer, da classe política brasileira em relação a esse tema do saneamento e do resíduo? Eu percebo que há, só que essa sensibilidade maior, às vezes é por amor, às vezes é por dor mesmo. Então, assim, com a importante atuação do Ministério Público, né, e dos órgãos ambientais, a gente tem promovido avanços também. E claro que também há gestores que têm essa sensibilidade. Nós temos vários bons exemplos de gestores que buscam, né, deixar legados, porque resolver o problema do resíduo sólido não se consegue resolver numa gestão. Então, quando ele adentra nesse problema, ele sabe que ele não vai conseguir finalizar, né? Então, mas mesmo assim a gente tem gestores fazendo ótimos trabalhos aqui. Eu conheço mais de perto os trabalhos aqui no Paraná e aqui sim tem bons exemplos disso. Mas também temos os exemplos onde o Ministério Público e o órgão ambiental têm feito com que os gestores se movimentem, né, com autuações, notificações, ajustes em cima do próprio CPF, e isso dá resultado, dá um bom resultado, né? Quando não, prisões. Nós temos casos no Brasil já de prisões enfim, é crime ambiental fazer isso, né? Não fazer a gestão, empilhar resíduo diariamente, na forma isso é crime ambiental, sabidamente. Então, eu quero crer que assim o Estado tem um papel fundamental nisso também, de apoiar, de dar ferramentas, de criar mecanismos para que os municípios, às vezes os municípios, principalmente os menores, têm muita dificuldade de poder implementar isso, às vezes por falta de pessoas, falta de conhecimento, falta de recursos. Então, o Estado tem um papel fundamental de ajudar os municípios, né, para que eles consigam, de fato, implementar melhores gestões, né, em relação aos resíduos sólidos urbanos. Quer complementar, Ana? O Charles é difícil de complementar, né? Ele é bem completo, mas eu queria só puxar o gancho do que ele falou lá no começo, né? Desses 3.500 lixões que ainda estão em funcionamento, que precisam ser fechados até 2024, como uma janela de oportunidade, né? Então, é a janela de oportunidade de fazer diferente, de procurar não fazer tanto investimento em aterro sanitário, uma vez que a gente tem todas essas outras tecnologias aí aflorando. Então, procurar evitar isso de uma certa forma, ou fazer isso
entendendo que ele pode ser um mecanismo também de geração de energia através da exploração do gás metano, né? Então, já fazer uma implantação casada, né? Para pelo menos gerar um pouco mais de benefício, mas procurar essas novas tecnologias, eu acho que é um grande caminho. E a gente tem aí 3.500 lixões para a gente fechar. Então, precisa de muita tecnologia, cada uma adequada à realidade de cada um. A gente tem esses municípios que são pequenos, né? Então, assim, a gente tem um volume de municípios de menos de 5.000 habitantes muito alto, o que viabiliza processo de compostagem, né? São poucas pessoas, conseguem fazer isso de uma forma descentralizada também e colabora isso com o fechamento, mas aí na hora que a gente está falando de recicláveis, a gente começa com desafios das rotas, justamente porque são volumes pequenos e às vezes muito dispersos, né? Então, são desafios e é isso, a gente precisa de muitas soluções juntas para a gente poder resolver esse problema no Brasil. Mas, Ana, falando... Deixa eu só fazer mais um parênteses, claro, se me permitir. Ainda você falou, né, da sensibilização. O novo marco do saneamento também vai sensibilizar muito os municípios e os gestores, né, os prefeitos, porque ele coloca efetivamente prazos, né, e prazos assim com consequências importantes para aqueles que não cumprirem, né, com a própria intervenção até do Estado. Em criar, por exemplo, os blocos de municípios, né, para a gestão consorciada, né, dos resíduos. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que já é uma terceira vez que é colocado prazo para encerramento dos lixões, né, e eu acho que essa vez agora os órgãos ambientais e as promotorias de meio ambiente vão atuar firmemente a partir aí de dezembro, principalmente, né, assim, os municípios que não têm o plano de gestão regionalizada de resíduos, né, o seu PGRS, ele a partir já de dezembro de 2020, ele já em tese já está não atendendo o novo marco do saneamento, ele já está suscetível às punições que a lei permite, né, e que ela estimula, inclusive, que aconteçam. E aí tem os prazos, em função do tamanho das cidades, até 2024. Então, os mecanismos estão todos aí, né? Então, nós temos agora uma grande, um dever, mas também, como a Ana colocou, oportunidades, né? Vai depender, claro, a gente tem a questão da escala dos municípios para implantar uma determinada rota tecnológica ou não, para tornar viável o aproveitamento energético ou não. Isso, os estudos são coisas muito bem dominadas já, né, tecnicamente, mas nós precisamos avançar e elas são possíveis de serem feitas, né? Então, basta agora os gestores, né, de municípios, junto com os estados, promoverem esses avanços. Eu ia questionar a Ana, ainda em relação a essa questão política, porque você citou a aprovação aí no Distrito Federal de uma lei relacionada à destinação dos resíduos orgânicos. E aí o Charles complementou algo que eu ia realmente destacar. A gente tem já, desde a política nacional, uma legislação já considerada bastante contemporânea, né? Ela teve inspirações muito positivas, agora reforçada pelo marco do saneamento. A gente percebe um movimento em alguns municípios e alguns estados complementando com leis mais regionais, adaptando a essa realidade. Então, a gente percebe que legalmente a gente tem um cenário já definido e a gente tem também uma perspectiva muito bem alinhada. Agora como que a gente coloca isso em prática. O que você percebe aí, Ana, em relação a essa temática dessa lei específica que interfere diretamente no teu empreendimento, no teu negócio? Você percebe que realmente isso tem perspectiva de ser colocado em prática? É uma legislação que envolveu as pessoas? Você percebeu uma sensibilização da classe política decisória nesse aspecto? Fala um pouquinho desse bastidor para nós, da tua percepção em relação a essa questão política específica dessa lei que você comentou agora há pouco. Não só a nível distrital, né? Assim, aqui o Distrito Federal, ele fez uma mudança radical, começou em 2015,
quando ele começou a adotar a lei dos grandes geradores, o fechamento do lixão, a instalação do primeiro aterro sanitário de Brasília, né, o fechamento completo do lixão, que só recebe hoje material de resíduo de obra da construção civil. Então, ele vem avançando muito, e agora a última licitação, a contratação foi para que tivesse 100% de cobertura de coleta seletiva no Distrito Federal como um todo. Então, a nível distrital, eu diria que a gente tem sido muito bem atendido, isso é resultado de uma atuação constante do Serviço de Limpeza Urbana Público, o SLU daqui, junto com o IBRAM, que é o Brasília Ambiental, que é o órgão ambiental, junto da Câmara Legislativa também. Então, assim, com influência da própria ABS também. Então, assim, todos os órgãos estão voltados e se unindo para gerar essas leis e essas condições. Mas a nível governamental também, a nível federal, o Ministério do Meio Ambiente também e a Câmara Legislativa também estão atuando muito num dado que eu acho fundamental, que é a bitributação dos recicláveis. Então, a partir do momento, e isso está sendo uma discussão muito grande, foi gerado uma consulta pública do Recircula, que é uma normativa sobre isso, com a participação das grandes indústrias, Nestlé, Coca-Cola, a Unilever, enfim, todos esses players que têm essa demanda gigante por logística reversa, né? Eu acho que 22% de logística reversa é pouco. Na verdade, eu tenho o seguinte conceito: se faz um pouco, por que não faz muito? Né? Então, por exemplo, a compostagem também ela é gradativa, mas como a gente já chega em 90%, 80%, 90% de compostagem de orgânicos no primeiro mês, porque é uma questão de processo estratégico. Né? Então, por que compostar 20% se a gente pode compostar 90%, 100%? Então, a logística reversa também, eu acho que ela tem esse começo, ela foi leve, para que as pessoas abordassem, inclusive pelos custos, né? Esses custos gerados vão ser cobrados em algum momento do próprio consumidor final. Isso daí não tem a dúvida disso. Né? Então, mas como é que a gente pode tirar pelo menos a bitributação do material reciclado que vai passar por essa logística reversa? Essa está sendo uma grande discussão, tanto na Câmara Legislativa quanto no Ministério do Meio Ambiente, porque aí é uma barreira muito grande que a gente vai quebrar. Né? E aí a gente vai conseguir melhorar todo o ecossistema, melhorar as condições de trabalho. As cooperativas, a gente tem cooperativas aqui no Distrito Federal e fora delas que já estão com um nível de governança muito alto também, de dar orgulho do trabalho deles e do que eles têm feito de desenvolvimento pessoal também dos cooperados. Então, eu acho que o que falta aqui são só essas pequenas questões que podem destravar muita coisa na questão da logística reversa, que é o grande desafio na área dos recicláveis. Bom, a gente faz aquele prólogo de assuntos muito legais, como nós estamos fazendo, e naturalmente as pessoas vão se soltando. Você sabe, quem está acompanhando, fique à vontade para fazer suas perguntas pelo chat, quem está acompanhando ao vivo. E, mais uma vez, se você está acompanhando gravado, também fique à vontade para fazer as suas perguntas, que a gente faz elas chegarem nos nossos convidados. A Andréia, que está participando conosco, comentou sobre isso que você falou, Ana, que ela também acha que a logística reversa tem que ter metas regionais e por materiais, né? E não uma meta geral dos 22%, como você trouxe. E a Aline faz uma pergunta também para a Ana, é arquiteta ou vai se tornar arquiteta como você, e ela pergunta sobre a questão dos selos de edificação, né? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, o mais popular é o LEED, e como que a questão dos resíduos está associado a esses selos, né? A gente vem percebendo, na verdade, que isso até está se tornando um diferencial, né, para alguns empreendimentos, né? Como que a questão do resíduo impacta nisso, Ana, dentro do seu conhecimento? Então, cada certificação, ela tem uma pontuação, né? Então, ela leva em consideração, no caso dos edifícios, desde a construção. Então, assim, como é que os resíduos de construção
estão sendo direcionados, né? Então tem que ter uma governança desde o começo até o princípio do sistema construtivo e do projeto em si, um projeto inteligente, onde tem uma construção enxuta, Lean Construction, né? E depois o resíduo ele passa a ser na parte operacional, né? Então, ele é um outro tipo de certificação, ele já fica na área operacional, mas ele sim pontua sim, e a gente tem essa nossa governança, isso, nossa plataforma é justamente para isso, para que os nossos clientes sejam candidatos e consigam esses selos de certificação do selo Aqua, do selo LEED, do BRE, tem outras várias, né, a Fundação Vasolim, então, enfim, todas essas que estão levando isso, que ultrapassa a edificação em si, mas sim a cultura de uso desse espaço, né, que é um outro patamar. Mas todos esses, sim, geram certificação. O Caio e a Amanda também participando conosco. A Amanda faz um comentário aqui de que ela é de Brasília e da sua cidade, Ana, e que ela percebe aquilo que a gente estava dizendo, né? Que em geral as pessoas, os geradores ainda não são sensíveis a essa temática, não sabem onde descartar, não têm noção do real impacto, que também foi uma coisa que o Charles trouxe bastante ali. Às vezes nem quem é técnico sabe, quanto mais um cidadão comum ou um empresário, enfim, um dono de restaurante. E que então a Amanda fala da mudança de mentalidade da população, quanto ela é necessária para a gente fazer essa mudança se tornar mais definitiva, né? Obrigado, gente. Podem continuar participando. A gente tem mais uns minutinhos até finalizar o nosso webinar e vamos pontuando as perguntas aqui para os nossos convidados. Charles, você começou trazendo ali uma referência sobre a possibilidade que o marco do saneamento abre da iniciativa privada realmente passar a ter um papel mais protagonista nesse cenário. Essa é a grande polêmica, né? Acabou sendo, pelo menos aqui chegou no público, até a justificativa pelo atraso da publicação desse marco. Ele ficou aí vários anos em discussão ou na boca ali para ser votado pela Câmara em Brasília e o Senado, e muito batia nisso, iniciativa privada, não iniciativa privada. Pelo lado do ente governamental que você representa, o que vocês imaginam como governo que vai acabar sendo o papel da iniciativa privada nesse novo cenário que está se construindo no saneamento aqui no Brasil? A gente entende que é fundamental a participação da iniciativa privada, né? Ela já era antes desse marco do saneamento, né? Nós tínhamos a dificuldade de instituir de forma tranquila, estou falando do aspecto legal de construção dessas parcerias, né? As PPPs ou as sociedades de propósito específico, né? Porque ainda temos dificuldades desses arranjos técnicos, comerciais e legais de fazer isso. Mas não era uma falta de percepção da necessidade, né? E eu acho que agora o marco ele coloca, dá iguais condições de concorrência para o setor privado e público, quer dizer, ou virá via parcerias, ou virá via livre concorrência mesmo, né? Mas especialmente ainda no setor dos resíduos sólidos, que eu acho que é o objeto principal hoje da nossa fala, é mais premente ainda a necessidade da entrada da iniciativa privada, principalmente com esses aportes das grandes tecnologias, né? Principalmente as rotas térmicas, porque além de serem grandes investimentos, requerem um conhecimento, né, diferenciado para poder operar, né, fazer manutenção. Quem conhece um pouquinho na prática o que significa isso, não é simples, né, montar uma usina de transformação, de geração de energia, né? Isso requer profissionais super capacitados, né? A manutenção desses sistemas de forma adequada para que não, né? Você imagina o que é fazer um investimento. Tem um caso clássico na Europa, né, de um investimento, foi feito uma usina de pirólise, alguma coisa em torno de 10, 20 milhões de euros, um projeto piloto, né, que funcionou super bem, e depois, num segundo momento, partiu para um consórcio enorme, o investimento foi da ordem de 1 bilhão de euros, né, e a usina não funcionou, né? Então, é preciso ter esse cuidado,
né, esse know-how para poder avançar. Então, a iniciativa privada vem não só com dinheiro, mas com muito conhecimento técnico nessa parte aí das rotas diferenciadas de tratamento. A gente tem um caso aqui no Paraná, você começou descrevendo ele, que é o caso da CS Bio, que atende um pouco isso que você está falando. Conta um pouquinho para a gente como que tem sido essa realidade, né? É um projeto piloto no Brasil que já está em funcionamento. O que você pode dizer para nós dessa perspectiva a partir dessa experiência que a gente está vivendo aqui no Paraná? Foi um projeto pioneiro, né, inovador, né, no seu tempo e na sua escala. Então, muito bom. Talvez seja acho que a única usina de tratamento de resíduos sólidos, embora não seja de resíduos sólidos domésticos, mas é de resíduo orgânico, né, do saneamento. Então, ela trata resíduo de uma grande estação de tratamento, que é a ET Belém, aqui em Curitiba, que atende 900 mil pessoas e que no futuro vai chegar a 1,5 milhão, né? E mais os resíduos de grandes geradores de Curitiba, né? 100 toneladas de resíduos orgânicos de grandes geradores, como, por exemplo, o Ceasa, e 800, 900 toneladas de lodo líquido que sai da estação Belém para lá, que é um lodo aeróbio, né? Com aeração prolongada, enfim, um sistema que permite ainda uma conversão e um aproveitamento térmico desse material. Então, essa usina ela é uma grande tratadora de resíduos, ela não é uma geradora de energia, né? Então tem que entender sobre esse aspecto. Então, a principal receita dessa usina é o seu gate fee, que a gente fala, né? Que é o valor pelo tratamento do resíduo. E uma receita acessória que pode ser, sim, assumir uma importância significativa, que é a geração de energia, dependendo do valor da energia e da performance da unidade. Estão havendo várias políticas de incentivo, leilões públicos, priorizando, agora o Ministério das Minas e Energia está programando um leilão de energia para energia oriunda do setor de resíduos sólidos. Então, isso vai promover, né, já parte de valores maiores, né? E então, quando esses valores aí passam de 350 a 400 reais o megawatt, isso assume uma importância considerável, né? Há plantas, por exemplo, na Europa, onde a metade da receita da planta é da venda da energia, né? E nós podemos chegar nisso aqui, né? Então, e ainda tem outras receitas acessórias que poderiam vir, mas essas acho que são as duas mais significativas. Então, a CS Bio sim uma referência. Um problema que eu falei é a questão da tecnologia, por exemplo, né, é uma parceria público-privada da Sanepar com uma empresa chamada Catalini, e então a tecnologia é austríaca, então os motogeradores são austríacos. Quando requer uma manutenção do sistema, e a gente sabe que requer com uma certa frequência, se tem um problema, né? Então, nós precisamos tropicalizar mais as tecnologias aqui. Precisamos também tropicalizar mais os valores das tecnologias, né? Hoje, com o euro a quase 7, fica muito difícil também trazer isso de lá, né? Então, hoje eu tenho algumas iniciativas aqui no Brasil já, né, de produção né, dessas rotas tecnológicas, né, não só dos geradores, de turbinas, de próprios secadores, combustores, hoje já há. Então, assim, nós estamos desenvolvendo. Estamos aí há uns 20, 30 anos atrás, por exemplo, da Europa, mas estamos fazendo, né? Está começando, está avançando, e isso é mesmo uma solução assim de médio e longo prazo, né? Para que nós vamos passar por um tempo ainda de implantar os aterros sanitários, será um passo necessário, né, para que nós depois possamos avançar. Lembrando que sempre uma usina de transformação térmica, por melhor performance que tenha, ela requer um aterro sanitário como backup do lado, ou mesmo para dispor a escória, né? A gente não consegue converter tudo, né? Então, os melhores índices aí chegam a, pelo menos, sobrando 8, 7, 6% de escória nesse final do processo. Então, assim, eu acho que nós precisamos disseminar essas boas práticas, né, como a CS Bioenergia, nós poderíamos ter várias dessas espalhadas em pelo menos uma em cada capital do país, né? É uma boa referência. Ana, você quer complementar? Fique à vontade.
Eu fico hipnotizada pela conversa, né? Me envolvo profundamente, mas eu acho que eu fico encantada com essas soluções, mas eu acho que a gente tem que encarar o Brasil como Brasil, né? Então, essa tropicalização é bem isso mesmo, e entender como é que a gente funciona, o que a gente tem, por exemplo, nessa população, quase 1 milhão de catadores, atuando no Brasil. Então, né, a gente tem que entender que isso é uma realidade brasileira, nossa continentalidade também. Então, meu detalhe é só no cuidado de quais são os resíduos que vão para fim energético, em termos da gente não usar resíduos que ainda estão consumindo matéria-prima não renovável do nosso meio ambiente, né, do ecossistema. Então, eu acho que eu procuro muito fortalecer muito a questão tanto dos orgânicos quanto dos recicláveis, porque cada tonelada de reciclável, por exemplo, na questão do alumínio, são 3 toneladas de bauxita que são salvas, fora o consumo de água e energia no processo de transformação. Então, a gente tem isso também sempre na nossa conta, de que preservar matéria-prima não renovável, né, da natural, é um dos nossos maiores desafios. E também lembrando o seguinte, que o carbono, grande parte do nosso carbono está dentro da terra, né? E então esse processo de mudanças climáticas e aquecimento global foi do processo de retirada desse carbono constante no petróleo, no gás e no carvão, tanto para consumo de energia, para desenvolver embalagens e outros produtos, enfim, manufatura. Então, a gente está precisando parar de tirar esse carbono de dentro da terra e começar a usar o que está por aqui e neutralizar também o que já está, porque a gente já está passando do nosso limite, né? Entramos no cheque especial, tem 2 semanas, no cheque especial do planeta, então a gente não pode deixar de lembrar disso e levar isso em consideração para que a gente tenha sustentabilidade como um tripé da nossa atuação. Sem dúvida, Ana. Você trouxe um assunto bem importante que eu não vou nem colocar aqui, porque senão a gente vai ficar muito além do tempo, mas eu acho que vale sim a gente até pensar em promover discussões em relação a isso mais para frente, porque a gente tem uma realidade social relacionada à reciclagem e destinação do lixo do Brasil, que é a figura dos catadores e das cooperativas, né? É uma situação quase que única no mundo. E a partir do momento que você vem com essa modernidade e novas tecnologias, levar em consideração que existe uma cadeia, existem milhares de pessoas que sobrevivem disso, têm isso como única renda. Então a gente não consegue simplesmente transpassar essa realidade e criar uma paralela, porque a gente vai acabar jogando muitas dessas pessoas na miséria. Não que elas não sejam miseráveis hoje já, mas vai ficar pior ainda, né? Então, como que a gente consegue coincidir e conciliar essas duas realidades é realmente um desafio que acaba envolvendo inteligência pública, política, técnica. Eu sei que a gente já tem boas experiências disso por aí, mas, repito, é um assunto extremamente complexo, extremamente polêmico. Nem vou jogar ele aqui, porque senão a gente vai acabar deixando muito superficial, mas vale muito a sua colocação. Teremos um próximo, então. Oi. Podemos programar um webinar só para falar disso. Mas, só para isso. Julian, me permita só um parênteses, então, porque é importante, né, assim falar. Então, o fortalecimento das associações, das cooperativas é super importante. Nós temos feito isso, assim, tentado fazer isso, né, de várias formas, e isso começa na casa das pessoas. Quando as pessoas separam bem o resíduo, vai chegar um resíduo melhor lá, né, para que eles, em maior quantidade, ao invés de jogar no comum. Então, isso gera mais renda para associações dos catadores lá. Quando a gente fala em transformação energética, a gente também nunca deve pensar, né, como eu falei, existem mercado para todo mundo. Os nossos níveis hoje de 3% no Brasil, né, de reciclagem. Então, se a gente dobrar para 6%, a gente tem espaço para ir para 15%, talvez até 18%, né? Mas nós estamos com 3% aqui ainda. E para chegar em 6%, que seria dobrar a capacidade de trabalho dessas cooperativas, né, e tal. E isso ainda, assim, requer um trabalho muito grande para a gente alcançar. E quando a gente está falando em recuperação energética, nada é melhor do que fazer a reciclagem,
né? Estou falando ainda, nem falando do trabalho das pessoas, estou falando financeiramente, né? Financeiramente é melhor reciclar, separar, do que gerar energia. Então, sempre a separação deve vir em primeiro lugar. Aí a questão dos orgânicos, tal, tem que ver a finalidade, discutível, não. A questão do CDR, depois este material que não foi reciclado, né, que ficou junto, que é a fralda que estamos falando, que é o papel de bala, que é o pacote da bolacha, que ainda tá, né, que não tem ainda reciclagem e tal, é o pedaço de pau, né? Esse material que a gente está falando em transformar em energia, né? Esse material que certamente seria enterrado. Não vou me a Andrea está concordando com vocês dois. Ela escreveu aqui que ela também acha que a recuperação, a reciclagem deve vir antes da recuperação energética, né? E para isso é importante a gente ter as políticas, ter as metas. Ela fala aqui, pergunta aqui em relação à sua fala, Charles, sobre a geração de energia, se já existe valor para isso, né, em termos desse mercado de compra dessa energia que passa a ser criado a partir de agora. E também a Amanda faz uma pergunta bem interessante, que daí eu vou jogar essas duas para a gente finalizar. Então, Charles, você pode responder essa, né, em relação a esse mercado de energia vinda da biodigestão, aí, como você citou, se isso existe uma competitividade nesses valores ou se a intenção é se chegar nisso. E a Amanda faz uma pergunta sobre resíduos de indústria automobilística, oficina mecânica, se vocês percebem aí nas duas realidades que há alguma, ou que existam políticas para destinação adequada desses resíduos. Tá. Quer começar, então, assim, Charles? Aí a gente passa e fecha. Tá, já começo. Então, a questão o tratamento, a rota térmica ou a rota biológica, o final é o mesmo que a energia, né? Então, pela rota biológica, nós temos aí o biometano, né? Interessante, né? Entrando bastante agora aqui, né? Como combustível. Antes, quase que não se falava, né? Do biometano e assim, alcançando tecnologias melhores, muito próximo ao gás natural. A discussão hoje está mais na questão de inserir na rede junto com o gás natural ou não. Esse mercado está sendo discutido hoje aí, tá? Discussões grandes aí nesse sentido do biometano com o gás natural. Por sua vez, o biogás gerando energia, nós teríamos então essa energia elétrica que seria a mesma a partir da transformação térmica dos resíduos. Então nós temos lá na frente a energia elétrica. E aí nós temos os leilões que têm acontecido sistematicamente. Então, respondendo a pergunta, sim, já há um mercado disso, né? No Mercado Livre, é pelo menos R$350 o megawatt, é muito possível de se conseguir. Mas a expectativa do setor, principalmente do setor de energia, é que se criem leilões específicos para energia oriunda de resíduos sólidos. É isso que está sendo trabalhado, por exemplo, pela ABREM, que é a Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, né, junto ao governo federal, e já há, né, um desenho de uma proposta de um próximo leilão, muito em breve, para energia específica para o setor de resíduos sólidos. Eu creio que isso é um avanço, né, e deve ter isso também para a questão de biogás, né, por exemplo, das estações de tratamento de esgoto, e com isso nós vamos fortalecendo esses mercados e colocando mais essas energias alternativas como, de fato, né, componente da nossa matriz energética. Ana. Bom, eu acho que há também uma oportunidade nessas questões do biogás e de fazer uma transformação do consumo de metano, também serve como uma redução de emissões de gases, né? Então, ou pelo menos da quebra da molécula para CO2, então já reduz em 28 vezes, né, o volume de emissões, então isso é bem importante. Mas lembrando também que o nosso grid energético, o Brasil, ele realmente, nós somos um país muito diferente, a nossa matriz energética ela é muito mais limpa do que todas as outras, né? E a gente tem essas características de ter um nível de insolação muito grande, tem uma alta performance das energias fotovoltaicas, e também uma questão de energia eólica também muito forte. Então,
acho soluções interessantes, principalmente para essas questões, né, sobrando essas coisas, mas lembrando, tem uma outra empresa chamada Bumera, ele é pesquisador de soluções para resíduos que não têm solução, e ele conseguiu dar uma solução para a fralda descartável. Então, aí, na verdade, o nosso grande desafio é logística mesmo, ou uma replicação desses modelos em outros setores, para que a gente não tenha que centralizar. E essa é minha grande bandeira mesmo, que eu mais defendo, é descentralização de sistemas, justamente para a gente reduzir muito os impactos. Então, a partir do momento que os prédios particulares, residências começaram a colocar as suas fotovoltaicas instaladas, a gente teve não só uma regularização do sistema de distribuição de energia aqui no Distrito Federal, que sofre uma oscilação muito grande em alguns setores, eu mesmo na minha casa. Meu vizinho instalou, a gente começou a reduzir muito essa oscilação por causa desse equilíbrio de grid. Então, entender isso, né, entender quanto que isso daí realmente vai beneficiar o nosso grid energético, uma vez que a gente tem essas outras características e a gente tem uma energia quase que 100% limpa. Então, é só isso que eu queria adicionar, porque a gente tem esse impacto, né? A energia toda vinda de gás, seja biometano, seja gás natural, enfim, ela vai gerar emissões de gás de efeito estufa, e essa é uma pauta que a gente tem que bater. Eu sei que eu estou sendo insistente, mas a gente tem aí um desafio de chegar em 2050 com net zero, então a gente precisa fazer a nossa parte, precisa olhar lá na frente para entender se essa solução aqui vai ajudar a gente a chegar lá. Muito legal. E eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, para a gente fechar, e aí vocês fiquem à vontade, após responder, para fazerem as considerações finais de vocês. A nossa temática do webinar específica desse capítulo, né, da série, né, Redefinindo o Futuro das Cidades, a gente está nesse capítulo aqui, produzido pelo Impact Hub Curitiba e Brasília. Estamos falando sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos nas cidades, né? Para vocês, qual tem que ser nesse momento a prioridade, né? Se vocês tivessem e tem que escolher uma para a gente poder avançar nesse aspecto, assim, qual é o elemento principal que vocês acham que tem que subsidiar essa meta, né, que você trouxe, Ana, da gente poder, quem sabe, alcançar em 2050 isso. Mas qual é a prioridade nesse momento? Eu queria que cada um de vocês destacasse uma. Educação, que o Charles falou, porque se a gente não tiver a participação da população nesse sistema, é a ponta de tudo, né? Exatamente onde a gente começa atuando. Foi a percepção que a gente teve desde o começo, que as pessoas não sabem separar, elas não sabem. E a gente não pode esperar que alguém te dê o que ela não tem. Então, o que a gente tem que atuar é exatamente nesse ponto, para que a gente consiga, aí sim, a gente tem só rejeitos, a gente tem só fraldas absorventes femininos, a gente tem só reciclados, a gente tem os metalizados dos biscoitinhos, os saquinhos de chips. Então, se a gente tiver isso de forma clara, separada, em rota, funcionando, rodando, aí a gente pode pensar em todas as soluções possíveis. Nossa gama de soluções aumenta muito. Você, Charles? Sem dúvida nenhuma, né? Educação, mas assim, enquanto munícipe, né? O cidadão, eu acho que é a educação, é a coleta seletiva. O cara tem que as pessoas têm que separar direito para que possa avançar. Mas aí tem as empresas que têm que fazer as logísticas reversas dos seus produtos, e aí, assim, as empresas, se tiver alguém, assim, o Paraná lhes aguarda, nos procurem para os termos de compromisso. A 4 Hábitos também quer conversar com vocês. A gente vai fazer essa logística desde o gerador. Vamos fazer o serviço já de vocês. Senão, nos procurem, porque senão, muito em breve, nós procuraremos vocês. E em relação aos municípios, são os consórcios, né? Então, acho que são essas três coisas, que são três, né, esferas aí diferentes aí para que cada um tenha uma prioridade para poder fazer com que avance, né, essa questão como um todo. Então, qual que é o caminho para procurar o Estado do Paraná via você, Charles? Procurar a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo na Diretoria de Políticas Ambientais. Ok, maravilha. E Ana? A gente tem um site... É só entrar no nosso site, 4hábitos.com.br, tem um chatzinho ali, entre em contato no nosso chat que a gente retorna para vocês.
Quais são os 4 hábitos? Separar os resíduos corretamente, reduzir o volume de lixo do aterro sanitário, recuperar orgânicos, recicláveis e energéticos e multiplicar isso em benefícios sociais e ambientais. Muito bem, maravilha, está na ponta da língua. Charles, Ana, obrigado por vocês terem compartilhado tanta coisa legal conosco hoje. O objetivo dessa série de webinars promovida aí pelo Impact Hub é realmente que a gente possa gerar reflexão, que a gente possa apontar caminhos, discutir boas práticas. Eu acho que a gente conseguiu atender muito isso hoje. Quero agradecer a todo mundo que participou. A gente teve bastante gente envolvida aqui hoje. Alguns acabaram participando mais ativamente, fazendo perguntas. Espero que a gente tenha conseguido atender a todos aqui. Obrigado pela audiência de todo mundo. Vamos agradecer especialmente a nossa equipe de tradução, né, a Antoniette, a Débora. Elas são da GLOT, G-L-O-T, que é uma rede global de transferência cultural por meio de idiomas, uma parceira do Impact Hub, e uma organização que trabalha em prol e pelos ODS com a sua política. Se você quiser saber mais sobre eles, acesse glot.org, glot.org. E se você quiser saber mais sobre como participar dessas e de outras iniciativas que o Impact Hub promove, a gente tem uma comunidade global e você pode fazer parte dela de forma gratuita. Se você quiser saber como, acesse impacthub.net e participe da nossa comunidade. Esse é uma das tantas coisas que simultaneamente está acontecendo no mundo nesse momento. Quero agradecer a Gabriela Rodrigues, a nossa grande coordenadora, produtora desse projeto. A gente está falando de uma série de webinars. A gente vai ter mais 5 edições até novembro. E a próxima edição já é no dia 15 de setembro. Vamos falar sobre espaços públicos verdes, aí uma parceria do Impact Hub Estocolmo e do Impact Hub Bogotá. Então, convido a todos para ficarem atentos às nossas redes sociais, para saber dessa agenda, se inscreverem. Nesses próximos webinars, até novembro, a gente vai continuar discutindo e refletindo sobre a ODS 11, como tornar as nossas cidades e comunidades mais inteligentes e sustentáveis. Obrigado, Ana. Obrigado, Charles, mais uma vez. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Obrigada. Julián, vou fazer um spoiler aqui. A 4 Hábitos vai atuar no Impact Brasília. Então, para você vir aqui conhecer, a gente deve inaugurar esse espaço, deve ser inaugurado agora no próximo mês. Então, vem aqui conhecer a 4 Hábitos, vai fazer toda essa governança dos resíduos lá. E eu venho aqui conhecer. Ótimo. E convido você, se você quiser trazer essa iniciativa para Curitiba, vamos conversar, porque ela é bastante interessante. O Impact Hub em Brasília, que vai inaugurar a sede agora nas próximas semanas aí. Então, é uma boa chamada também, né? Faça as suas reservas no Impact Hub. Charles. Eu queria dizer que, assim, será um prazer também aproximar o contato com a Ana Maria, né? Muito bacana, ideias muito legais e em consonância com o que está acontecendo hoje no mundo, muito bacana. Dizer que sim, a gente estava falando de cidades, torcer que a nossa Curitiba consiga implantar o seu edital. Hoje tem um certame na praça que deve mudar, né, a gestão de resíduos sólidos nos próximos anos, também super importante, né, descentralizando e principalmente aplicando novas rotas tecnológicas. Então, isso a gente espera que isso... E a gente vai deixar de enterrar 2.700 toneladas por dia aqui, né? E parabenizar a Impact Hub pela condução, especialmente ao Julián, brilhantemente conduziu, mostrou que também tem bastante conhecimento, deve ter debatido em casa muito com a sua esposa, que é uma grande profissional de saneamento, né? Então foi um prazer participar aqui com vocês. Um abraço a todos aí. Conversas de refeição, Charles. Obrigado, gente. E para quem acompanhou, gostou, a gente vai disponibilizar essa gravação logo para pessoas que não conseguiram acompanhar ao vivo. Também fiquem à vontade para indicar para suas redes. Logo, logo divulgaremos o caminho para isso. Gente, um abraço para todo mundo. Fico feliz que a gente conseguiu cumprir a nossa pauta tão brilhantemente. E até a próxima edição do webinar Redefinindo o Futuro das Cidades, 15 de setembro, ok? A próxima edição. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, obrigada.